Pessoal, hoje eu tenho a honra e o prazer de receber aqui no estúdio do Valor Entrevista a dona Ofélia Campigoto, ela que é a presidente da Associação dos Aquicultores do município de Gaspar. Isso. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Alan. Seja bem-vinda mais uma vez ao Valor Entrevista. Muito obrigada, eu que agradeço o prazer de poder estar aqui, conversar com você, de estar no seu programa, né? E desejar sempre sucesso, que esse ano seja realmente maravilhoso. Vai ser, né? Vamos colocar nas mãos de Deus e fazer acontecer. Você vê, eu já comecei com um ambiente novo, né? Um abraço para o Maico da Decorarte, que foi ele que providenciou esse espaço renovado aqui pra gente. Gostou? Gostei, Bonito, ficou né? Maravilhoso. Contamos histórias reais, inspiradoras das pessoas. Isso eu acho que é uma coisa assim que toca, né? É o nosso lema. É o nosso lema e é o propósito do nosso trabalho. Que ótimo. E aí, com essa frase, eu abro o leque para todos, né? Da pessoa mais simples ao maior empresário de sucesso. E todos têm a oportunidade de estar aqui com a gente conversando, contando a sua história. Dona Ofélia, eu quero começar a sua história aqui, porque eu já estive lá na sua fazenda. Sim. Um lugar lindo, por sinal. Nosso vídeo já está produzido, é só acessar aí no canal Valor Entrevista. Mas eu fiz questão de trazer a dona Ofélia no estúdio, porque para 2022 já tem novidades, né? Tem muita coisa aqui que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas eu quero começar resgatando a infância, resgatando como foi esse período da sua juventude com seus pais. O pai da dona Ofélia, ele ainda está conosco, né? Sim, 90 anos de história, rapaz. A senhora estava comentando ali sobre o Natal, né? Que ele deixava... É que a gente tem assim, tem muitas lembranças que ficam na memória da gente, né? E nós somos de família simples, sempre vivemos da agricultura, então eu tenho um pé na terra, é normal, né? E uma paixão, assim, muito grande pela piscicultura também, é uma coisa que está no meu sangue, assim, né? Por mais que a gente saia, que trabalhe, que se desenvolva, que viva no mundo, né? Mas eu penso assim, que quem nasce na agricultura, volta para a agricultura, né? E o pai era uma pessoa, assim, que sempre tinha os valores que a gente tem, assim, que lembra até hoje. Por exemplo, as bananas, né? Banana ouro é uma banana assim nativa, que se cultiva e que quando a gente tinha assim o Natal, ele dizia: olha, vocês guardam a banana para dar para o Papai Noel. Quer dizer, era uma coisa que ele dizia, que o Papai Noel que vinha trazer um presente para nós também tínhamos que retribuir com alguma coisa. Que legal. Além do trato pro cavalinho que chegava com o Papai Noel. Então, o Papai Noel vinha na história do seu pai de cavalo. De cavalo. E aí a gente tinha que fazer um capim, um trato pro cavalo para botar na escada, onde o Papai Noel chegava, e no prato onde a gente colocava, era coisa simples que a gente ganhava, né? Às vezes era uma chocolate ou alguma coisa assim, para nós a gente enfeitava a mesa e colocava o prato. Então no prato a gente colocava as bananas ouro, que era para o Papai Noel saber que a gente colocava alguma coisa para ele. Que legal. E é uma coisa assim bem gratificante, assim, quando a gente vai no pai, né? Ele sempre tem alguma coisa para te dar. Sim. É assim, não é? Isso é costume tradicional da família. É assim, não é coisa que você compre. Sim. É coisa que você cultiva e que você faz. Sim. Então, é uma coisa assim que eu também gosto, tipo assim, na agricultura a gente tem várias coisas que produzem, por exemplo, agora pera, então vamos aproveitar a pera, tá? Eu tenho pimentas, eu vou aproveitar as pimentas. Exatamente. Eu tenho tangerina. É da estação. Da estação, daquele momento. A gente tá falando isso aqui, mas vocês não viram que ela trouxe para mim uma penca. Cesta com banana, com folha de louro, com pimenta, que mais que tinha ali? Pepino. Eu ganhei uma feira praticamente, né? Obrigado. Mas são assim, são coisas que a gente tem assim, eu cultivei, então eu tô te dando algo que eu fiz, que eu vejo assim, é diferente quando você vai numa loja, você compra um presente para dar para alguém, né? E é uma maneira assim, mais gratificante, eu vejo assim, quando eu recebo, quando é algo que diz assim, não, isso eu fiz. Para você, tô te dando, né? Então tem o teu esforço, tem a tua dedicação
para a gente poder dizer, é algo meu que eu estou te dando. Exatamente. Não é algo que eu comprei, mas é algo que eu consegui produzir, que isso é gratificante, né? Eu penso assim que tem outro valor. A senhora sempre se envolveu com a terra desde criança? Como é que foi? Desde criança. Nós morávamos em Massaranduba, né, num sítio. E assim, nós somos em 4 irmãos, o meu Tiziano que é o mais velho, eu que sou a segunda, a Paulina que é a terceira e o Vécio que é o quarto. E o pai ficou viúvo com 28 anos. Nossa! A mãe tinha 29 e eu na ocasião eu tinha 2 anos. O meu mais novo tinha 1 ano. E para nós foi uma situação muito difícil. Imagino. Mas a gente conseguiu superar, então a gente era pobre, vivia no sítio, e aí eu penso assim, tudo que a gente produz ou que a gente cultiva, a gente dá valor. Exatamente. Né? E assim, uma das coisas que eu faço é aproveitar o máximo que a gente tem da terra, o que a gente tem do sítio, sabe? Então, quando a gente hoje vive no sítio, então muitas coisas que se produzem lá, eu aproveito. Aproveito, da melhor maneira que eu conseguir aproveitar, eu vou aproveitar sempre. Né? E é importantíssimo, né? Esse contato com a natureza. Mas a senhora tinha o sonho de ter uma fazenda como tem hoje? Engraçado, que eu lembro que quando eu era jovem, assim, eu passei para a fase da adolescência, para mim foi uma fase muito de revolta, assim, e daí de sair, de estudar, mas eu sempre achava que um dia eu ia ter meu sítio. Olha só! E era uma coisa assim que quando eu era mais jovem eu imaginava isso, mas aí a gente vai crescendo, vai trabalhando, vai se envolvendo e não pensa nisso mais. Foi uma coisa assim que ficou engavetada praticamente, na gaveta, né? E como às vezes eu penso assim, como as coisas que a gente deseja acontecem, sabe? Vem pra gente. A gente joga pro universo, né? E ele retorna. É a mesma coisa, a história do Paulo também, né? Quando eu era jovem, quando eu não queria nem casar, nem ter namorado, nada, porque eu achava assim, a fase de não ter mãe, de viver só com o pai, de ter a responsabilidade de fazer as coisas, tipo assim, eu ia pra escola de primário, né? Do 1º ao 4º ano, e era longe, a gente ia a pé. Vocês estão casados há quanto tempo? A gente casou quando eu fiz uns 16 anos que a gente está casado oficialmente, mas a gente está junto mais de 20 anos. Olha aí, ó. E assim, aí a gente teve uma infância difícil, a gente ia para a escola, né? E a escola era longe e voltava da escola, tinha que fazer o serviço, como não tinha mãe, eu era a mais velha da família e tinha que fazer as coisas, né? Tinha que lavar roupa, tinha que fazer comida, tinha que limpar a casa. E essas obrigações. As obrigações que tem no sítio, e cuidar dos animais, né? Então a gente dividia essas tarefas, então nada foi fácil, né? Claro, daí, por exemplo, assim, meu pai dizia assim, que os rapazes tinham que estudar, né? E a gente vinha de uma família muito religiosa, então os primeiros que saíram para estudar fora de casa foram os meus irmãos. Olha só. E aí o mais novo, o Vécio, ele não queria muito estudar, tanto que ele conseguiu uma bolsa, daqui a pouco perdeu porque não tinha muito interesse no estudo, né? E eu dizia para ele que não quer estudar, o pai deixa eu estudar, e eu que quero estudar, não consigo. Né? Aí eu lembro que quando eu tinha 17 anos, eu fui fazer o ginásio em Massaranduba. Daí depois do ginásio... Massaranduba é uma cidade maravilhosa, né? A capital do arroz, que o pessoal fala, né? Coisa linda. Daí de Massaranduba eu fui para Curitiba, então eu saí praticamente com... Ficou um período afastada. Fiquei um período afastada, fora, né? E aí começou... Outro mundo, né? É outra realidade. É outro aprendizado. É outro aprendizado, né? E assim, o que eu vejo que acontece, os caminhos que levam a gente a sair daquele núcleo familiar, né? No nosso período, era muito a religião. Porque na nossa família, por exemplo, na minha família do pai, da mãe, do lado da mãe, a gente tinha 3 religiosos. Olha só. Né? 2 tios padres e uma tia freira, que é a irmã da mãe. E a maioria das nossas famílias italianas, eram famílias grandes. Tipo assim, quando a minha avó ficou doente, quando eu voltei de Curitiba, eu cuidei da minha avó, e ela contava as histórias assim das famílias, né, das obrigações, e ela dizia que para o casamento ser abençoado, tinha que ter 12 filhos pelo menos. Olha só. E era uma coisa assim que os padres orientavam, né? E eu, quando comecei a escutar essas histórias da minha avó, quando eu cuidava dela, eu fiquei apavorada. Imagina. Como é que uma pessoa vai ter 12 filhos, né? E assim... Não, e orientado pela religião. Então tinha umas coisas assim, por que hoje a gente entende? Porque era a época da colonização,
Então a religião... As famílias precisavam, né, de famílias grandes para ajudar na colheita. E a religião tinha muita influência, né? Onde é que as pessoas iam? Iam na igreja, nas festas de igreja, se encontrava lá, ou nas escolas. Mas as escolas também não era assim, era só até o quarta série, então era complicado isso, né? Sim. E aí, claro, que teve muitas outras coisas que a gente vai somando, vai vendo. A senhora chegou a fazer faculdade? Eu entrei em vários cursos de especialização, mas faculdade não. Não fez? Não fiz. E o seu amor por essa área hoje? Da piscicultura? Da piscicultura. Começou, na realidade, da infância também. Né? Quando eu tinha lá pelos 6, 5 anos. Você diz? O pai tinha uma lagoa que ele fez em volta da nossa propriedade. E, na realidade, essa lagoa, a gente criava a tilápia. Mas para nós, não era exatamente a tilápia. Sim. Era um peixe que a gente chamava de peixe-capim. Depois, com o tempo, aqui em Gaspar, eu vi o seu Gelásio Klein, que eles também são da piscicultura, também falando do peixe-capim. E aí a gente pensa, opa, essa história do peixe-capim não é só minha, é de outras famílias também. Exato. Por que era peixe-capim? Porque uns 60 anos atrás, não se tinha alevinos assim, com uma boa reversão sexual, né? Não se tinha ração para alimentar. Não tinha essa tecnologia toda que tem hoje. Não. E aí o que acontecia? O pai ia até lá na Vila Itupava, que é perto, né, de Massaranduba, numa família chamada Mansky, que eu não sei bem como é essa história, que eu gostaria ainda muito de resgatar essa história. Legal. Compravam os alevinos, que eram os peixes, né, os alevinos, traziam num saco com água, e aí nós colocávamos na lagoa, e nós tínhamos esse peixe que era para o nosso sustento. Sim. Então, por exemplo, o hábito de se consumir peixe na Semana Santa era sagrado. Sim. Começa desde quarta-feira de cinza, né? Tem que comer peixe quarta-feira de cinza, e era todas as sextas-feiras, e na Semana Santa só se comia peixe. Então, a gente tinha o peixe para se ter, principalmente para o nosso consumo. Então, quando a gente queria, ia lá, pescava e se comia o tal do peixe. Sim. E capim, por quê? Porque a gente dava trato, dava capim. Entendi. Cortava se tinha e se dava para o peixe comer. Isso aqui é o resgate da história, rapaz. Que legal. E aí, claro que com o tempo, quando eu fui saindo, eu trabalhei na Arno mais de 22 anos, né? E quando eu me aposentei praticamente na Arno, e eu já estava com o Paulo, e o Paulo tinha uma paixão muito grande pela piscicultura. Paulo é meu marido. E por áreas grandes, como fazenda e sítio. Isso. E vocês não tinham aquele espaço ainda? Não. Aí quando a gente se encontrou, que nós ficamos juntos, aí ele falava muito em querer ter uma área para trabalhar na piscicultura. E nós começamos a pesquisar várias regiões, em Luiz Alves, em Massaranduba. E aí, até que encontraram o Gaspar. Até que nós encontramos, e foi bem interessante, que um dia nós estávamos lá em Massaranduba, na casa de um primo meu, do Vilmar, e aí ele disse, tem o Fernandão de Gaspar, que tem uma propriedade lá em Gaspar que quer vender. Aí eu lembro que nós chegamos em Gaspar, estivemos lá no Fernandão, falamos com o Fernandão, e aí o Fernandão nos indicou onde era essa fazenda, que é a que nós estamos hoje, que nós chamamos de Fazenda Nossa Senhora de Fátima. Linda, linda, recanto maravilhoso. E assim, tinha uma carga de história naquela fazenda, até às vezes eu vejo assim, quando você compra, você tem um passado, né? Porque a gente está aqui de passagem. Exatamente. Eu digo assim, a nossa propriedade... Tudo vai passar. Tudo vai passar. As porteiras estão abertas, porque a gente recebe muitas pessoas lá. E eu penso assim, nós estamos aqui de passagem e aquilo ali um dia vai ficar, não vai ser eterno. Vai chegar uma hora que a gente vai dizer, vamos vender, ou vamos fazer alguma coisa, e a vida continua, né? Alguém um dia vai assumir ou vai fazer algo diferente do que nós fizemos lá também, né? E aí eu lembro que as histórias do seu Naibos, que estava lá, são meio tristes, assim, para contar, né? Mas a vida passa, é assim mesmo que acontece. Agora, no nosso segundo bloco, a gente vai comentar a respeito da Semana do Pescado, do ano de 2021, que rendeu também um prêmio, né? Sim. Prêmio Necton IFC 2021, e a gente vai falar sobre isso no nosso segundo bloco, porque a Dona Ofélia, ela é a presidente da Associação dos Aquicultores do município de Gaspar, e tem muita história boa para acontecer
esse ano de 2022 e também para a gente conhecer a respeito desse prêmio, que eu tenho certeza que nos orgulha bastante, né? Com certeza. Vamos para o segundo bloco? Para você que está aí nos assistindo, meu muito obrigado. Deixa um like, faz um comentário. Fique agora com o comercial do nosso patrocinador. Já voltamos. Pessoal, conosco aqui no estúdio, a dona Ofélia, ela que é a presidente da Associação dos Aquicultores do município de Gaspar. E no ano de 2021, nós tivemos a Semana do Pescado, que foi um sucesso. Foi. Né? Eu estive na fazenda fazendo um vídeo, ficou muito legal o nosso vídeo. E essa semana também trouxe novidades muito boas, né? Sim. Que é o prêmio Necton IFC 2021. Dona Ofélia, qual a importância desse prêmio? Assim, Alan, primeiro vamos falar da Semana do Pescado. Show. A Semana do Pescado, ela já tem a 18ª edição que aconteceu no ano passado. Sim. E isso é de 1 a 15 de setembro. Então, quando o Roberto Imai, o Gregolin, nos convidou para realmente participar dessa semana, a gente começou os trabalhos praticamente em março, abril, a nível de organização. A nível de organização nacional, depois veio a nível estadual, Sim. E aí a gente teve a Jéssica do Sindip, que é do pessoal da pesca, né? Porque quando a gente fala Semana do Pescado, a gente remete à pesca. Sim. Mas o que nós queríamos nessa Semana do Pescado era aumentar o consumo do peixe de uma maneira geral. Claro. E aí foi feito um trabalho assim, foi bem cansativo, mas foi um trabalho assim gratificante, porque a gente nós envolvemos inclusive a Câmara Técnica da Piscicultura e Agricultura aqui de Gaspar, né? Legal. Aonde a gente conseguiu com o pessoal da educação, o pessoal da secretaria, da prefeitura, né? O próprio Henrique se envolveu, a doutora Ana Paula também se envolveu. Então a gente teve várias pessoas que se envolveram nessa semana, que foi a Semana do Pescado. Eu e o Henrique tivemos, inclusive, nas escolas, Sim. fazendo palestra para os alunos, falando sobre o que é piscicultura, o que é aquicultura, o que é pesca, Sim. né? Foi aumentado, por exemplo, tinha uma vez peixe só na merenda escolar, foi colocado 2 vezes peixe na merenda escolar. Que o objetivo é aumentar o consumo do peixe, para que as pessoas comam mais peixe, né? Porque hoje, se a gente for olhar, o que nos dizem é que as pessoas consomem em média a nível nacional de 9,5 a 10 quilos de peixe. É muito pouco. É pouco. É pouco. Então a gente quer o quê? Esse trabalho continua, né? E a Semana do Pescado vai continuar. E nós conseguimos, inclusive, na Câmara dos Vereadores, que aqui em Gaspar agora a gente tem a Semana do Peixe, que Maravilha. vai ser nessa data. Então Maravilha. a gente vai trabalhar. E esse trabalho foi feito assim a nível nacional, começa aos pouquinhos, né? Começa no município, começa no estado e vai a nível nacional. Sim. E foram feitos vários trabalhos em vários estados. E no IFC 2021, que foi lá em Foz no final de novembro, a gente recebeu esse prêmio. Show. E o seu Roberto Imai, que os que coordenavam a Semana do Pescado juntamente com o Altemir Gregolin, né, ele nos disse no momento em que ele recebeu o prêmio que este prêmio não vai ficar numa prateleira. Que bom. Ele vai estar em todos os lugares aonde se trabalhou a Semana do Pescado. Maravilha. Então ele vai chegar Nada mais justo. aqui em Gaspar também. Show. E no momento que ele chegar aqui em Gaspar, eu quero que ele esteja com você também. Maravilha, vai ser um prazer recebê-lo aqui no estúdio, fazer uma foto, o estúdio está renovado, deixar registrado isso. E assim, a gente tem registrado tudo que foi feito na Semana do Pescado, exato, todas as ações, e esses registros ficam a nível nacional. Então agora a gente quer fazer essa segunda etapa, que também é registrar por onde o prêmio vai passar. Sim.
Ele já foi na primeira etapa para a Amazônia, porque lá tem o pessoal do Tambaqui. Ê, Tambaqui, velho. Ê, minha terra. Beijo para os amazonenses, estado lindo do estado do Amazonas. E o Tambaqui foi um trabalho assim que eles fizeram no fechamento da Semana do Pescado. Então eles fizeram um festival em todas as capitais, ou quase todas as capitais. E aqui em Santa Catarina, o pessoal do Sindip fez em Itajaí com o pessoal da PAI. Sim. E também o Zé Henrique fez com o pessoal da PAI de um outro município de Palhoça também. Sim. Então foram feitos vários trabalhos. E se a gente for olhar, é uma soma de esforço, de envolvimento, que no fim tem um resultado. Exato. O que a gente quer? Que as pessoas consumam mais peixe, não só da água salgada, o peixe da pesca, mas também o peixe da piscicultura. Claro. Então, na realidade, o material que a gente tinha no ano que se passou, em 2021, por exemplo, tinha muita imagem da pesca. E como a gente trabalhou junto com o pessoal do Sindip, eu mandei muitas fotos do pessoal da piscicultura. Então, a gente espera que esse ano, esse trabalho seja mais focado também no peixe. Mas naquele ano passado, a gente já viu um resultado, né? Sim. Teve um aumento no consumo de peixe. Por que a gente quer nesse período de setembro, Alan? Porque nós temos a Semana Santa, que já é uma tradição de se consumir peixe. Sim. Ótimo. Então a gente tem que aumentar. Mas nós temos também o Natal, que as pessoas também já consomem peixe. Sim. E agora na Semana Santa, que é em setembro, de 1 a 15 de setembro, né? A Semana do Peixe. Então é um momento que a gente precisa incentivar. Então, aqui nós em Gaspar, como conseguimos já o Dia do Peixe, vamos ter algumas ações que a gente planeja fazer. Legal. Então, como sou o presídio do Aquipar, né? Que é a Associação dos Aquicultores do município de Gaspar. Na próximo dia 21, a gente vai ter uma reunião com os associados e aí a gente planeja o que é nossos objetivos e metas para esse ano. E tem que ter esse planejamento. Tem que ter, né? Tem que ter. E um deles é a Semana do Pescado. Show. Como a gente tem a Semana Santa, como a gente tem o Dia do Pescador, que é um dia que a gente também fez aqui em Gaspar, que é sempre dia 29, que é dia de São Pedro, né? Então é uma coisa assim, a gente fala no Dia do Pescador, mas na realidade a gente envolve toda essa área da piscicultura, né? Inclusive, eu posso até ir além, né? A gente envolve saúde. Sim. Porque o que tem de coisa boa nos peixes, né? Sim, o ômega 3. E uma das maneiras que se levanta, por exemplo, assim, o peixe é um produto saudável. Exato. É uma coisa assim boa de se alimentar. E quem come, pode ser criança, pode ser adulto, todas as pessoas e todas as fases se alimentam com peixe porque é uma coisa saudável. Sim. O que a gente gostaria de colocar aqui não precisa ser feito só frito o peixe. Sim. Você pode fazer assado, por exemplo, você pode aproveitar e fazer uma massa para fazer um pastelão, para fazer um bolinho, um croquete. Aí vai embora, né? É uma série. Meu Deus do céu. Sardinha, então, fritinha com farofa. Dá para fazer uma série de coisas. E assim, o que a gente viu também nesse período de pandemia que a gente passa, parece que não acaba nunca essa pandemia, né? E que é muito difícil. Nós, da piscicultura, a gente não conseguiu parar. A gente continuou trabalhando, continuamos produzindo, porque a história, né? A árvore, a natureza continua. O peixe continua se alimentando, né? E claro que a gente passa por uns momentos assim difíceis. Por exemplo, hoje a gente sabe que tem muito peixe pronto na região e o preço do peixe baixou. E os insumos que é para a ração continuam aumentando. Então a conta não fecha. E aí esses são os nossos problemas que nós temos que enfrentar. Não só na piscicultura, como a gente vê isso... Em diversos setores. Em diversos setores. Em outras proteínas animais também, né? Sim, sim. Qual é a proximidade da Aquipar com a ACAC? Então, a Aquipar é aqui de Gaspar. Só os piscicultores de Gaspar. E como a nossa associação de Gaspar se tornou uma referência quase a nível estado, pelos trabalhos que a gente fez, pelos trabalhos que a gente... Obrigada. Gaspar mais uma vez mostrando a força. Eu digo assim, a gente tem um pertencimento que somos... Nós não nascemos aqui, mas somos gasparenses. Claro. E o nosso trabalho, por exemplo, nós conseguimos já colocar o peixe na merenda escolar. Nossa. Sabe? Temos a anotação... temos a anotação de responsabilidade técnica, temos 3 unidades com beneficiamento que tem o SIM. Se você for olhar em outros municípios, não tem isso. Então, Gaspar se tornou realmente uma referência na piscicultura.
E aí, o próprio Evandro, que é da Aquasul, aonde hoje é o maior produtor de alevinos de Santa Catarina e a tilápia do Brasil, que ele tem uma genética, uma qualidade, né? Ele nos intimou para que a gente fosse também assumir a CAC. Uhum. A CAC é a associação... Olha aí, mais um desafio aí. A Associação Catarinense de Aquicultura. Sim. E aí, praticamente, eu assumi em 2018 a CAC, né? Foi 2018, 2019. Só que a CAC, ela tinha praticamente 3 ramificações. Tinha a piscicultura, a carnicicultura e a maricultura. Sim. 3 coisas que envolviam a nível estado, mas que estavam juntas. E, na realidade, eu não conheço muito de carnicicultura e muito de maricultura também. Porque... Fica meio que um peixe fora d'água, né? Fazendo um trocadilho, né? E desde que eu assumi a CAC, eu disse, o meu foco, o nosso foco é a piscicultura. Então, a gente trabalhou na mudança do estatuto, tirar as 3 formações... Desagregar. E isso demora. E dar direcionamento. Então a gente conseguiu mudar o estatuto, focado só na piscicultura, e no ano passado a gente conseguiu eleger uma nova diretoria, a qual me colocaram como presidente de novo, né, por mais 2 anos, então esse ano, 2022 e 2023. A senhora adora desafio, né? Adoro. E assim, eu digo assim, nós somos apaixonados. Não é nem apaixonado, né, é apaixonados na piscicultura. Então tá no sangue. E é as 24 horas que a gente trabalha na piscicultura, né? Vivo lá dentro da piscicultura, né? E aí esse desafio, inclusive nessa nova diretoria, a gente envolveu só pessoas que são realmente piscicultores. Sim. Eu pensei assim, nós temos que ter esse pertencimento de olhar e dizer assim, nós somos piscicultores, nós produzimos alimento, então nós temos que saber, digamos assim, de ir buscar nas políticas públicas o que a gente precisa. Claro. Porque às vezes as leis são colocadas, mas não é ouvido o nosso lado. Exatamente. Então a gente tem que saber o que a gente quer. É empurrado goela abaixo às vezes. E aí uma das coisas assim dentro da CAC que se trabalhou muito foi os termos de referência, os termos de cooperação, por causa da nossa lei da piscicultura a nível de Santa Catarina. Para você ter uma ideia, Alain, a lei da piscicultura de Santa Catarina estava parada lá na LESC desde 2012. Meu Deus do céu. E aí, claro que a gente... Ô, meus deputados, hein, deputado? Daí para que isso acontecesse, a gente fez várias viagens na LESC, conversamos com vários deputados. Aí tem o Felipe Estevo, que é o responsável pela Comissão da Pesca e Aquicultura. Felipe Estevo já esteve aqui conosco, o vídeo dele está no canal. E aí, com essas idas e vindas, com essas conversas com os deputados, a gente conseguiu que eles aprovassem a lei da piscicultura, que foi aprovada no final de dezembro de 2018. Maravilha. Aí a gente pensou, tá tudo ótimo, agora nós já temos a lei da piscicultura. Não tá. Aí conversando com o Serginho Winkler lá da Secretaria da Agricultura, ele me disse, Ofélia, não é bem assim. Tem mais uns entraves ali que a gente tem que resolver. Tem a situação do IMA, a situação do CONSEMA, tipo assim, tem que ter, essas tem que ter umas publicações. Nossa. Porque o que a gente conseguiu, até então até 2 hectares, era para a gente fazer autorização ambiental. Sim. E acima de 2 hectares era a licença. Então, o que a gente conseguiu mudar, que até 5 hectares, hoje se faz a autorização ambiental. E acima de 5 hectares se faz a licença ambiental. E a resolução do CONSEMA que fala nas áreas de APP, que são áreas consolidadas. Sim. Tipo a nossa piscicultura lá. Nossa é uma área consolidada. Então, o distanciamento que eu tenho da área já consolidada, do ribeirão, do rio, até a minha lagoa, é hoje 5 metros. Sim. Mas se você for fazer uma atividade nova da piscicultura, você vai ter que respeitar as leis novas, que é 30 metros de distância. Sim. E a nossa região é um relevo, buracos. Né? E aí a piscicultura não cabe em cima dos muros, né? Se tu for olhar aqui em Gaspar, as nossas atividades da piscicultura são todas retiradas, tem a primeira água, uma água boa, mas são regiões montanhosas, né? Sim. E é aquele espaço que a gente tem. Em casa a gente não consegue ampliar as lagoas mais do que aquele espaço porque vai pegar morro, né? Então isso a gente é uma conquista que se teve na lei da piscicultura, em que as pessoas até não dão muito valor para esse trabalho. Mas é fundamental. Mas é fundamental.
Aí, depois deles publicarem a resolução do CONSEMA e do IMA, que levou mais um ano para que isso acontecesse, nós começamos a trabalhar e a conversar via reuniões online para que se fizesse um termo de cooperação para que o IMA não autuasse quem já estava trabalhando. Sim. Então, por que a gente precisa estar legalizado? Se a gente vai buscar recursos, por exemplo, do governo, custeio, financiamento, todos os bancos te cobram que você tenha a licença ambiental. Claro. E aí, se a gente não tem a licença, a gente não tem acesso a esses créditos. Exatamente. Então agora... Ou seja, não dá para expandir o seu negócio. Não, e aí fica travado. E agora, então, é o momento das pessoas pensarem e fazerem realmente a sua autorização ambiental ou a sua licença ambiental. Então é o momento. Porque o que nós conseguimos, com as conversas, com os acordos, o IMA, a Secretaria da Agricultura, nós, a CAC, fizemos um acordo que foi publicado, né, os termos de referência e termos de cooperação, aonde o IMA não vai autuar quem fizer as autorizações ambiental ou a licença ambiental em áreas que já estão consolidadas. Sim. Isso daí já é uma vitória. É uma vitória, é uma conquista. Então a gente tem um período que foi publicado em final do ano, em novembro, novamente os termos, né? Então a gente tem esse período agora de 2022 e 2023 para fazer essa regularização. Show. Então é importante que o pessoal que atua na piscicultura faça isso realmente agora, porque a gente não sabe o que pode acontecer depois. Tá dado o recado, né? Tá dado o recado. Vamos se movimentar. Dona Ofélia, para a gente finalizar, porque tem muita coisa, mas eu já vou estender o convite para a senhora voltar no segundo semestre, para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Sim, vai ser importante. Mas agora em março tem novidades também, né? Tem. Ontem a gente se reuniu na Câmara Técnica da Piscicultura e Agricultura, né? Vai ter o dia do município, que é 18 de março, então provavelmente eles estão se organizando para se fazer um desfile, e a Equipar sempre participa desse trabalho. Se a gente tiver o troféu junto do prêmio Norton, a gente vai apresentar já esse prêmio nesse desfile, né? Daí depois já vem a programação da Semana Santa. Sim. E aí inclusive eu quero ver se eu consigo mobilizar o pessoal para ir esse ano na Aquishow, que é um evento que acontece em São Paulo, que a nível nacional a gente tem dois grandes eventos da piscicultura. Um é o Aquishow e o outro é o IFC, que é geralmente em Foz, né? E o Aquishow é em São Paulo. Então, por que é importante as pessoas irem nesses eventos também? Porque lá a gente encontra todo o nosso pessoal que é ligado à atividade da piscicultura, da aquicultura. E é uma troca de experiência enorme, né? Muito grande, muito importante esse trabalho. Um ganho cultural, um ganho de expertise. Assim, a mente se abre porque você lida com outras pessoas, com realidades diferentes. É sempre muito importante participar de feiras, de eventos, de simpósios, de seminários, de lugares onde você vai encontrar pessoas que estão, às vezes, no seu mesmo patamar, mas às vezes num patamar acima. Como aconteceu no IFC. Falei bonito, né? Olha aí, puta. Como aconteceu no IFC no final de novembro. Isso eu tinha colocado meta que eu ia, e eu fui. Então, de Santa Catarina teve poucas pessoas que participaram, onde a gente recebeu o prêmio lá, né? Na abertura, a gente teve os congressos que eram presenciais e online. Então, tinha o presidente da FAO que estava falando lá de Roma. Sim. Né? E falando sobre a piscicultura a nível mundial. Sim. E eu, como participante, pude fazer uma pergunta para o presidente da FAO lá de Roma. Maravilha. Então, quer dizer, hoje a gente tem um espaço dentro dessa nossa área que você pode se comunicar, se questionar. E a mídia aproximou muito, né? Muito. Você tem a tecnologia para aproximar, ao ponto de você ter esse contato. E a gente criou também um grupo das Mulheres da Aquicultura. Legal. Mulheres da Aquicultura BR. Eu vou mandar um beijo para vocês, né? Ó, e compartilha, se inscreva no nosso canal aqui, ajuda aí. E é importante porque o que eu vejo, o crescimento das mulheres nessa atividade. Legal. Sabe? Tanto na piscicultura quanto aquicultura, a gente vê o pessoal no camarão, em várias atividades, as mulheres se envolvendo. Porque uma das coisas que a gente fez aqui em Caspar, logo que eu assumi, porque é difícil ter mulher como presidente numa associação, porque assim é mais homens, pescadores, piscicultores, né? Mas nós
quanto a mão feminina é importante nessa atividade. Claro. Da piscicultura, né? De estar lá junto, de estar acompanhando, de fazendo os cálculos, de botando as coisas no papel, de registrando, de mostrando o que está acontecendo, né? Sim. Eu acho que esse lado feminino é muito importante nesse trabalho. É isso. Pessoal, chegamos ao final. Dona Ofélia, gostou do papo? Gostei, Alain. Muito obrigada e gratidão pela tua disponibilidade. Imagina. De divulgar um pouco da nossa piscicultura, Imagina, né? a gente... De levar conhecimento um pouco às pessoas, né? A gente tem essa responsabilidade social de dar voz, de dar vez e oportunidade para as pessoas estarem aqui conosco contando de suas atividades. E hoje vocês puderam conhecer um pouco mais do trabalho que a Dona Ofélia faz. Dona Ofélia, muito obrigado. Eu que agradeço. Que Deus lhe abençoe, mande um abraço para o Paulo. Para você que está aí até agora nos assistindo, meu muito obrigado. Compartilhe o nosso vídeo, beijo na família de todo mundo. E ó, semana que vem nós estamos de volta com mais um canal Valor Entrevista. Legal. Beijo, gente. Tchau. Obrigada. Que bom.